Graça e paz, meus irmãos. Vamos abrir a Bíblia no livro dos Salmos, o Salmo 128. Livro dos Salmos, Salmo 128. É um texto pequeno, então todos nós podemos ler juntos a uma só voz. Emily, Salmo 128. Todos juntos? Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de suas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. A tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, seus filhos como rebentos da oliveira à roda de tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e veja os filhos dos teus filhos, paz sobre Israel. Aleluia. Louvado e bendito seja o santo nome do Senhor. A guiso de introdução, irmãos, eu gosto de dizer sempre, lembrar sempre, que este salmo está no grupo dos salmos de romagem, né? Quem tem acompanhado as exposições aqui na igreja, eu já falei algumas vezes, pastor Paulo já falou algumas vezes, Tiago já falou algumas vezes, que os salmos de romagem eram aqueles salmos cantados quando eles estavam caminhando, subindo, Jerusalém é um lugar alto, né? Subindo para adorar em Jerusalém. Lembram? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então eles estão subindo e contemplando, olhando lá para cima. Estão lembrando disso? Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia as sentinelas. Então este salmo está neste grupo de salmos, que são os salmos de romagem, né? Que eles cantavam enquanto estavam indo para o templo. É importante também salientar que só existia um templo. O pastor Paulo já explicou isso aqui muito bem, dizendo, olha, só há um templo que foi ordenado por Deus para ser construído, que foi o templo de Jerusalém, né? E o templo de Jerusalém tinha muitos significados. No Antigo Testamento, os irmãos devem lembrar que ele era um símbolo de um significado. Jesus diz, eu vou destruir esse templo e construir em 3 dias. Aí eles ficaram pasmos, como é que esse templo aqui, que já não é mais o de Salomão, já é o de Herodes, como é que ele vai destruir essas paredes e construir de novo? Ele diz, não, rapaz, estou falando do meu corpo. Meu corpo é esse templo, né? O Deus habita aqui. Deus não habita aqui em templo feito por mão de homens. Paulo vai explicar isso mais tarde. Então, o templo também representava a própria presença de Deus na terra, a comunhão de Deus com os homens. O Emanuel, não é esse Emanuel daqui, isso aqui é pirata, isso aqui é falsificado. O Emanuel verdadeiro, Jesus Cristo, o Deus conosco, o Deus encarnado, o Deus que veio morar no meio de nós. Quando paramos para examinar mais minuciosamente o texto, o Salmo, o versículo 1, eu queria que os irmãos lessem comigo o versículo 1. Vamos lá de novo, versículo 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Na versão revista e corrigida, muito usada pelos batistas, pelos irmãos da Assembleia, diz assim, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. E temer aqui também ganha um significado muito especial. Temer na Bíblia tem um significado especial e diferente daquilo que nós nos acostumamos a ouvir. Nós que vivemos numa sociedade violenta
E a nossa sociedade é violenta, todo momento, todo dia, todo jornal, toda reportagem, toda informação fala de alguém praticando violência contra alguém. Então, muitas vezes, nós vivemos numa sociedade de medo. Muitas vezes nós temos medo de sair à rua, medo de ir à padaria comprar o pão, ou medo de sair à noite para comer uma pizza, porque eu não sei quem é que vai estar na esquina, quem é o malfeitor que vai estar na esquina. Às vezes não é simplesmente o assaltante, é o homem que está bêbado, o homem que está drogado, o motorista que está desorientado, e por aí vai. Então nós vivemos numa sociedade de medo. Mas por incrível que pareça, irmãos, essa sociedade de medo, ela não é da agora. A sociedade, ela foi montada. Nós montamos uma sociedade em cima do medo durante gerações. As próprias cantigas de niná falavam de medo. Boi, 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 boi da cara preta. Pega esse menino que tem medo de careta. Imagine uma criança aí dormir com medo do boi pegá-la. E alguém achava que essa música era música de niná, era música para botar a criança para dormir. Dizia, vai dormir logo, viu? Senão o boi lhe pega. O bicho-papão lhe pega. O homem do saco lhe pega. Então, nós fomos criados dentro de uma sociedade em que o medo foi implantado na nossa cabeça desde a infância. Medo da barata, medo do escuro e por aí vai. Na igreja, irmãos, não é diferente. Muitas vezes na igreja, algumas igrejas, alguns pregadores, eu quero chamar esses irmãos aqui de pregadores, não estou falando dos hereges, estou falando dos pregadores, homens de Deus, mas que impregnaram a ideia do medo. Então, é aquela pregação da justiça, do juízo, do inferno, da condenação, e simplesmente isso. E eu repito, e eu quero salientar aqui, não que a justiça de Deus, que o juízo de Deus, que a manifestação da ira de Deus seja uma mentira nas Escrituras. Isso tudo é verdade e precisa ser pregado claramente sobre isso. Mas nós não podemos nos determos a isso e achar que isso é temer a Deus. Temer a Deus, de fato, é respeitá-lo. Mas na nossa língua, esse respeitar aqui é uma palavra fraca, é uma palavra suave, é uma palavra light, né? Uma palavra gospel, né? Ela é bem suavezinha, porque é respeitar, mas no sentido mais profundo, de olhar e reconhecer a sua própria divindade. Eu falava isso hoje de manhã, né? Quando eu estava orando, Deus que me deu, Deus que me deu, Deus que me deu, Deus que me deu, e parece então que Deus se tornou apenas quem me deu alguma coisa. E eu adoro a Deus pelo que Ele faz. E quem adora a Deus não deve adorar somente pelo que Ele faz, deve adorá-lo primeiramente por quem Ele é. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E quando eu contemplo a santidade de Deus, ali no capítulo 6 de Isaías, quando Isaías contempla essa santidade de Deus no cântico dos serafins, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, ele imediatamente diz, ai de mim, vou perecendo, porque meus olhos viram o Senhor, viram a sua glória, presenciaram a sua glória, o seu poder, a sua divindade. Então, irmãos, quem teme a Deus, o teme por quem Ele é, o respeita por quem Ele é, o adora por quem Ele é, e não somente por quem Ele faz. Quem se acostumou a ter medo de Deus, a ter medo e não temer, quem se acostumou a ter medo de Deus, quando Deus vira as costas, e Deus nunca vira as costas, mas às vezes eu acho que Ele virou as costas, eu acho que Ele não está vendo. Então, quando Deus vira as costas, o indivíduo vai e faz o erro, pratica o erro, porque na sua cabeça infantil, Deus não está vendo. Nosso irmão José, quando estava no Egito, e eu gosto sempre de dizer, José no Egito, José não era do Egito, ele estava lá, mas não era de lá. Quando nosso irmão José estava no Egito e foi tentado pela mulher de Potifar, ele diz, como é que eu pecaria contra Deus?
Você acha que em casa está aqui todo mundo no escuro, ninguém está vendo, os empregados saíram, meus pais não estão aqui, estão na terra distante, meus líderes religiosos estão na terra distante, os líderes daqui do Egito estão numa terra distante, mas alguém está aqui nessa casa aí nos vendo, alguém está no céu e contemplando. Então José diz assim: como é que eu pecaria contra Deus e contra Potifar? Mas eu não quero falar de Potifar. Ele está mostrando ali, irmãos, que ele temia a Deus, mesmo que ninguém o tivesse vendo. Ele respeitava a Deus, ele honrava a Deus, ele servia a Deus, ele obedecia a Deus, porque Deus é Deus. Bem-aventurado, vamos dizer de novo? Aquele que teme ao Senhor. Mas quem teme ao Senhor anda nos seus caminhos. Olha, eu tenho ouvido muita gente, né? Muito ex-crente. Não sei se existe ex-crente, mas as pessoas dizem assim: eu sou um ex-crente, ex-evangélico. Na minha época dizia assim: católico não praticante. Hoje não existe crente não praticante, existem os desigrejados. E aí, quando Ana Maria toca uma música mais suave, ou quando Edé usa os seus dons musicais e canta com o coral ou consigo mesmo, uma música assim, mais, a gente chama de tocante, aí a pessoa se sensibiliza e chora. Aí João Nilson assim diz: essa pessoa tem o temor de Deus no seu coração. Quando se levanta dali, continua com a mesma vida podre de antigamente. Ou seja, não há temor, Júlio. Porque quem teme ao Senhor anda nos seus caminhos. Quem respeita ao Senhor anda nos seus caminhos. Quem respeita ao Senhor obedece ao Senhor. Jesus Cristo nos afirma: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço. Depois você fala sobre isso. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas, as outras não me interessam, mas as minhas, ao ouvirem a minha voz, elas atendem ao meu chamado, elas atendem às minhas ordens, ou seja, elas andam no meu caminho. Se você conhece alguém que vem para a igreja ou que vinha para a igreja, se você conhece alguém que professa a fé, até fala da fé, mas não vive a fé, esse é alguém que não teme ao Senhor. Essa pessoa não respeita o Senhor. Essa pessoa não ama o Senhor. Porque se ela amasse o Senhor de fato, ela andaria nos seus caminhos. Como então eu posso ser abençoado através desse salmo? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui, pastor. Aqui foi? Foi, pronto. Neste salmo, como é que eu posso saber que eu sou um homem que temo ao Senhor e que ando nos seus caminhos? Muita gente está doido para ouvir a última parte, quando diz assim: feliz será e tudo te irá bem. Pronto, você bem no trabalho, você bem em casa, você bem na igreja, você bem no casamento, você bem na família, você bem com dinheiro. As pessoas estão afim da bênção daqueles que servem ao Senhor. Mas eu quero lhe perguntar: quais são as características? Ou como é que eu posso saber se eu sou um homem que teme ao Senhor e que ando nos seus caminhos? Em primeiro lugar, está aí no versículo 2. O homem que teme ao Senhor, é meu tema, né? O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Versículo 2, todos juntos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Eu quero me concentrar na primeira parte. Vamos dizer todos juntos de novo? Do trabalho de tuas mãos comerás. Primeira característica que eu quero salientar neste salmo sobre um homem que teme ao Senhor é que ele é um homem exemplo no seu trabalho. Vou dizer de novo: um homem que teme ao Senhor, ele é exemplo no seu trabalho. Irmãos, a definição de trabalho, o conceito de trabalho, durante muito tempo tem trazido algum desconforto na compreensão dos crentes.
Muitos crentes desvincularam a sua vida espiritual da sua vida secular. Eles dizem assim: a vida espiritual é uma coisa, minha vida devocional é uma coisa, minha vida religiosa é uma coisa, está aqui nessa caixinha, e minha vida secular não tem nada a ver com a minha vida espiritual. Bobagem. Isso não é um conceito cristão. Pelo contrário, o cristão, ele é uma coisa só, Júlio. O cristão que é cristão aqui na igreja, é cristão em casa, e nesse momento aqui é cristão também no trabalho. O trabalho que ele escolheu, ele não escolheu para o seu próprio bem, para o seu próprio fruto, não. O trabalho que ele escolheu, ou que ele deve escolher, deve ser um trabalho para a glória de Deus. Eu preciso trabalhar para a glória de Deus. Aquilo que eu faço, aquilo que eu produzo, aquilo que eu intento, eu preciso entender que pode e deve ser o meu ministério. Então, se eu sou professor, eu sou professor. Mas antes de ser professor, eu sou crente. Então, eu sou um professor crente. Se eu sou um advogado, eu sou um advogado crente. Se eu sou um padeiro, eu sou um padeiro crente. Se eu sou um gari, eu sou um gari crente. Porque eu vou honrar a Deus lá no meio do meu trabalho. E lá no meio do meu trabalho, nas coisas que eu estou realizando, nas coisas que eu estou fazendo, eu estou glorificando a Deus. Alguns, erroneamente, acreditam que o trabalho é resultado do pecado. Já encontrei um monte de crente, inclusive dizendo assim: olha, o trabalho é resultado do pecado. Porque Adão e Eva pecaram, Deus deu como castigo o pecado. Pronto. Então o pecado para uns se tornou um fardo, uma maldição, um castigo, algo mal, algo detestável. Presta atenção, irmãos. A missão de lavrar, de tomar conta do jardim, foi dada a Adão antes dele pecar. Então, o trabalho não é resultado do pecado. Jesus, se referindo ao trabalho, diz assim: meu pai, que não pecou, meu pai trabalha até agora. Deus, que é santo, 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 trabalha até agora. E eu trabalho também. Ou seja, o trabalho não é fruto do pecado. O castigo, sim. A maldição, sim. O trabalho, não. O trabalho deve ser para a glória de Deus. Então, o crente, o cristão, o homem bem-aventurado, o homem que teme ao Senhor, vê o trabalho como uma bênção de Deus. Preste atenção. Esse trabalho onde você está é bênção de Deus, é fruto e resultado da oração sua, de sua família e de sua igreja. Ali você tem a oportunidade de servir a Deus, de agradar a Deus e de fazer a diferença. Por isso, você não deve carregar o peso, pelo contrário, você deve exaltar e ter prazer. O salmo continua: ele é feliz. Prestou atenção? Ele é feliz. Ele não trabalha acabrunhado, insatisfeito, maldizente, reclamão, murmurante. Pelo contrário, ele serve ao patrão e serve aos seus clientes como se estivesse prestando um serviço ao próprio Deus, a quem ele deverá prestar contas de cada um de seus atos. Ou seja, trabalho é bênção. Você tem desfrutado do seu trabalho como bênção? Você tem vivenciado o seu trabalho como bênção? Você tem visto o seu trabalho como para a glória de Deus? O apóstolo Paulo, quando vai explicar isso lá em Efésios, no capítulo 6, ele vai falar da servidão, e alguns acham que Paulo está defendendo a servidão. Que bobagem de má interpretação do texto bíblico, como se Paulo fosse um escravocrata, diz assim: não, o certo é ser escravocrata e tal. Ele diz: não, vocês têm que trabalhar e servir ao seu Senhor e dar exemplo, e você que é Senhor deve considerar o seu servo e o tratar muito bem. Ou seja, trabalho é para a glória de Deus.
No mundo a gente diz assim, domingo, amanhã de manhã, 7 horas da manhã, todo mundo no trabalho. Quando você acordar às 5, 5 e meia, 6 horas, estique o corpo todo, dê aquele alongamento, estique ossinho por ossinho, membro por membro, nervo por nervo, tendão por tendão, e diga assim, glória a Deus porque eu estou empregado. Porque há milhões de brasileiros que gostariam de estar na sua vaga de emprego e não estão, e Deus lhe deu a bênção. Come do suor das suas mãos. Isso significa, irmãos, que o homem bem-aventurado, ele é honesto no seu trabalho. Ele é honesto nos seus negócios. Ele não se corrompe, nem se deixa corromper. Ou seja, ele não se vende e ele não compra. Muito pelo contrário, ele honra a sua palavra, ele honra os seus acordos, ele honra o seu negócio, ele não suborna, ele não aceita suborno, ele não participa de negociatas fraudulentas, ele não intimida, ele não ameaça e ele não aceita ameaça. Ele sabe a quem ele serve. E ele sabe a quem ele dará conta deste trabalho que ele está praticando. Irmãos, olha, eu não gosto de tratar desse assunto, porque às vezes as pessoas se milindram no sentido de política partidária, ideológica. Aqui não está a ideia de que um crente não pode procurar uma melhora de vida. Ô presbítero, eu estou nesse trabalho, estou insatisfeito, o que é que eu devo fazer? Orar ao Deus que lhe deu esse trabalho para que ele lhe dê outro trabalho. E estudar, e se empenhar, e quer fazer concurso, e se dedicar e tal. Agora, tem gente que não estuda, não se empenha, não coloca currículo, não vai atrás e vive murmurando daquilo que tem. Ou seja, quem murmura não murmura contra homens, murmura contra o próprio Deus. Meu irmão e minha irmã, logo aqui agora, eu quero lhe fazer uma pergunta. Como está a sua vida profissional? Como estão os seus negócios? Você que é empreendedor, que compra e vende, negocia, aluga. Como é que você é visto no seu trabalho? Se o pastor Paulo, ou o presbítero, ou o diácono, ou no seu trabalho entrevistar seus colegas, o que é que seus colegas dizem de você? O que é que eles falam de você? Você tem honrado a Deus lá, no seu ambiente de trabalho? Ou lá no seu ambiente de trabalho, ninguém sabe que você é crente? Ou diz assim, é crente? O pior crente daqui da situação, da região. Ao invés de dar testemunho, você é aquele que envergonha o nome do Evangelho. Quem é você? E como está a sua vida profissional? O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, em segundo lugar, está aí no versículo 3. Vamos ler todos os versículos 3. Tua esposa, no interior da tua casa, será como a videira frutífera, teus filhos como os rebentos de oliveira, à roda da sua mesa. É muito intrigante, irmãos, que os exemplos usados na Bíblia, nós só conseguimos entender hoje se olharmos na ótica bíblica. Quem prega a Bíblia aleatoriamente, quem prega a Bíblia de forma temática, né? Aí acha todos os temas possíveis e impossíveis e tira da Bíblia o que não está na Bíblia. Mas o verdadeiro expositor, ele precisa encontrar o significado primeiro bíblico para depois fazer a aplicação. Esse texto aqui é um texto da roça. Viu, Edel? É um texto da roça. Quem vai lá para Juazeiro, quem vai lá no interior de Jacobino, na roça, quem vai lá, viu, Cecília? Quem vai lá para Chapada, na roça, entende esse texto aqui. Porque na cidade a gente não consegue perceber o detalhe que o pessoal da roça entende. Eu viajo daqui para Petrolina, tem muito pouco que eu indo para o lado de lá, ou para Campo Formoso, quando o Caleb estava em Campo Formoso, lá em Limoeiro. Aí a gente vai na roça, Jair, que vai para Jequié de vez em quando, some aí, pega a estrada, vai para Jequié.
Aí você vai na estrada, aí de um lado está verde, do outro lado está cinza ou seco. Aí eu fico assim, choveu cá e não choveu cá, a chuva cortou exatamente no meio da estrada. Esse texto está falando disso. Olhe, a mulher é como uma videira frutífera. Eu não sei bem o que é videira, eu sou baiano, então eu vou chamar de mangueira, para ficar mais fácil na minha cabeça. Mangueira cheia de manga. Já melhorou aí? Manga rosa, manga espada, né? Melhorou? Deu para visualizar aí? Pronto, é isso que o texto está falando. É como uma mangueira cheia de manga. É como rebento seus filhos, como rebento de oliveira. Rebento aí são os galhos novos que estão nascendo, as mudas novas, né? É como se a planta estivesse sempre se renovando. E preste atenção, Jesus vai explicar isso mais tarde, quando ele diz assim, ó, eu sou a videira verdadeira, e vós sois os ramos. Se vocês estão em mim e eu em vocês, vocês vão dar muito fruto. E ele diz por quê? Porque sem mim, nada podeis fazer. Se sem Cristo nós não podemos fazer nada, com Cristo nós podemos fazer tudo, porque Ele é a fonte da água viva. Quem crê em mim, do seu interior, fluirão rios de água viva. Ele vai dizer mais tarde, olha, isso aí, ele estava falando sobre o Espírito Santo, né? Que eles iam receber, e isso ia saltar neles uma fonte para a vida eterna. Irmãos, pegando esses elementos da natureza, o homem que teme ao Senhor é um exemplo na sua família. Vou parar para lhe dizer de novo. O homem que teme ao Senhor, ele é um exemplo na sua família. Essa nossa sociedade, nossa, é que está aí, né? Essa nossa sociedade, ela vem passando por uma deturpação, por uma reconstrução. Na verdade, não é reconstrução, não. É destruição. Mas eles chamam de reconstrução. Uma destruição, uma inversão de valores que atingiu a igreja. Não quero falar do mundo lá fora, não, porque o mundo lá fora é podre. Mas muitas vezes, dentro da igreja, nós temos copiado o valor podre e mundano. Nós abrimos mão dos valores cristãos, do nosso código de ética, do nosso código de moral, das escrituras do Antigo e do Novo Testamento. E eu queria lhe dizer, meu irmão e minha irmã, e daqui a pouco eu vou dar mais ênfase aos homens. Você que é homem, preste atenção. Você que é homem que está aqui no templo e você que é homem que está em casa, preste bastante atenção. Família é coisa séria para Deus. Família é coisa séria para Deus. Família estava lá no início, na montagem, na criação. Família percorre toda a Bíblia, e eu gosto sempre de lembrar que o primeiro milagre que Jesus fez foi numa família, foi num casamento, foi numa festa de casamento, as bodas de Caná da Galileia. Ele fez questão, o Espírito Santo fez questão de registrar que o primeiro milagre de Jesus ocorreu numa cerimônia de casamento, ou seja, família sempre foi prioridade no plano de Deus. Hoje as pessoas dizem, isso aqui é conversa de mulher, empoderamento de mulher. Pense na sua carreira, pense na sua vida, pense no seu quê, pense no seu quê, pense no seu quê. Pense em tudo. Depois que restar, que não tiver mais nada para você pensar, aí você pensa em família. Incrível. Olha, você, homem, preste atenção. Sobre você existe uma responsabilidade especial. Na verdade, essa responsabilidade é sobre homens e mulheres, mas sobre os homens tem uma responsabilidade especial, porque ele foi chamado para ser a cabeça. Geralmente ele diz o cabeça, né? Mas é a cabeça, é a parte pensante, é a parte central, é a parte que comanda, é a parte que orienta, abaixo de Deus, lógico. Preste atenção, se você é solteiro, você precisa ser obediente aos seus pais e cordato com os seus irmãos. Você precisa honrar o seu pai e a sua mãe para dar exemplo bíblico, porque isso é um mandamento. E você precisa tomar conta de seus irmãos, ser delicado com seus irmãos.
Mas se você é casado, preste atenção. Sua primeira obrigação é ser atencioso com a sua esposa. E esse atencioso aqui é light, é gospel. Porque quando você for ler Efésios, Paulo não é nada light, nem nada gospel. Paulo diz assim, você tem que amar. Mas não é amar de sentimento só não, viu? Não é amar só de coração não, viu? Você tem que amar como Cristo amou a igreja. E a si mesmo se entregou por ela. Foi sacrificado por ela. Morreu por ela. Isso aqui é muito sério, irmãos. Porque esse está no contexto do Salmo. Presbítero, onde é que está isso? A tua esposa no interior da tua casa. Os irmãos prestem atenção. Que há um tratamento especial para essa esposa dentro da sua casa. Ele, que é o homem bem-aventurado, ele toma conta desta mulher no interior da sua casa. Ele a protege, ele a mantém, ele a guarda, ele a vigia, ele intercede por ela. Ah, irmãos, quantos casais nós temos ouvido e acompanhado e aconselhado. E quando nós vamos visitar, a primeira pergunta é, vocês dois oram juntos? O pastor Paulo não fala as coisas que não é para falar, por uma questão ética. Mas muitas vezes, Júlio, quando eu sento com você e Glória para conversar, pergunto, Júlio, você tem orado com Glória? Ah, presbítero, eu não tenho nem tempo de orar. Glória não quer orar, eu também não quero, eu quero assistir jornal, ela quer assistir novela. E nós temos 3 meses que não oramos. Quando for 3 meses, tem crente que não consegue pegar a mão da mulher e orar há 2 ou 3 ou 4 anos. Aí eu lhe pergunto, que tipo de homem você é? Que tipo de homem você é? Um sem vergonha como crente. Porque como crente, era você que tinha que tomar conta dela e orar por ela e abençoá-la. E eu não estou dizendo que você é perfeito ou que ela é perfeita, mas estou dizendo que isso é mandamento do Senhor. Ah, quando chega no dia das mulheres, aí alguém vem na frente e recita o Provérbios 31, mulher virtuosa, quem a achará? Você quer achar, meu irmão? Essa mulher virtuosa, você que é solteiro, você que está procurando casamento, você quer de fato uma mulher virtuosa? Se você quer ter uma mulher virtuosa, ame essa mulher, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Os seus filhos são como o rebento de oliveira à roda da sua mesa. E aqui eu vou e volto sempre para dizer que tem valores que mudaram, né? Houve uma época em que a mesa era o ponto central da casa. Todo mundo, na hora de comer, largava o que estava fazendo e vinha para a mesa. Não tinha nem celular, para dizer assim, guardou o celular. Todo mundo vinha para a mesa, esperava papai sentar na mesa, mãe colocar a comida, e aí um após o outro ia ali e tal. E quem estava magoado, quem estava chateado, quem estava ferido, quem estava com raiva, quem estava com ódio, também tinha que vir para a mesa para olhar o outro, olho no olho, e comer na mesma mesa. Ou seja, os pais traziam seus filhos para junto de si. Teus filhos, como rebento de oliveira, à roda da sua mesa. O pai crente, o homem temente, é aquele que é exemplo de piedade, de honestidade, de retidão, de carinho e de atenção. Primeiramente com sua esposa, nós já vimos. Mas como diz o pessoal no ditado lá fora, segundamente, não existe segundamente não, viu? Mas pensa assim, segundamente com os filhos. Eu quero lhe perguntar, você que é pai, você tem dado atenção a seus filhos? Tem orado com ele? Tem lido a Bíblia com ele? Presbítero, meus filhos cresceram. Meus filhos cresceram, cada um seguiu o seu destino. Preste atenção. Filho, continua filho a vida toda, mesmo depois de velho.
E na hora de puxar a orelha, a gente puxa a orelha. Na hora de fazer carinho, a gente faz carinho. Na hora de elogiar, a gente elogia. E na hora de orientar, a gente também orienta. Nós queremos filhos que nos honrem, mas esquecemos. Nós queremos filhos que nos honrem, como diz o Salmo 27, como a flecha na mão do guerreiro. Nós queremos filhos que nos honrem, que atinjam o alvo. Nós queremos filhos que nos honrem, como diz Êxodo capítulo 20, mas muitas vezes nós negligenciamos a criação na disciplina e a admoestação do Senhor. Irmãos, isso aqui não é contraditório, não. Isso é resultado do homem que teme ao Senhor. É aquele que disciplina os seus filhos, que orienta os seus filhos, que diz não aos seus filhos. E quando disser não, é não e pronto. Tem uma menina aqui na igreja, que a gente sabe que é especial. Cuidado, porque ela não gosta de ouvir não. E eu vou ensinar uma coisa para vocês aqui do púlpito. Quando o pastor Paulo estiver no púlpito e disser não para ela, não se meta. A mãe vai ficar meio chateada, assim, não fica chateada não, que ela sabe que é carinho e amor e afeto. Porque ela precisa de uma voz masculina que diga não. Sente-se. Ouça. Cale-se. Preste atenção. E isso também é demonstração de amor e de zelo. O pai que não corrige o seu filho, o trata não como filho, e sim como bastardo. E nós não somos bastardos, nós somos filhos de Deus e filhos dos nossos pais. Eu quero perguntar a você, homem, vou insistir nos homens. Hoje o tema é homem, sabe por quê? Porque este salmo, ele está todo escrito na figura masculina. É verdade que eu já expliquei para os irmãos que a questão aqui não é somente essa, né? A mensagem é para todos, mas esse salmo está falando de um homem que tem esposa, então é um homem. Um homem que tem filhos, então é um homem, é a figura masculina. Que tipo de marido você é? Que tipo de marido você tem sido? Que tipo de pai você tem sido? Seu filho, sua filha, quando olha para você, vê em você uma fonte de inspiração, uma fonte de segurança. Você tem honrado a Deus no seu casamento e na vida, no interior da sua casa. Olha que coisa gloriosa. No interior da sua casa, quantos testemunhos terríveis. É testemunho nós ouvimos de alguém que é crente na igreja, presbítero, diácono, pastor, líder, não sei o quê, não sei o quê. Aí o filho diz assim, aqui na igreja, meu pai, 100%. Mas quando chega em casa, é o capeta, é o demônio em pessoa. Você tem honrado a Deus no interior da sua casa? Você tem honrado a Deus à volta da sua mesa? Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. O homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, em terceiro lugar, está aí no versículos 4, 5 e 6. Vamos ler juntos? 4, 5 e 6? Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos de teus filhos e paz sobre Israel. Irmãos, voltamos para o versículo 1. Perceberam que o versículo 4 é a volta do versículo 1? Parece que o salmista aqui gaguejou e repetiu. Não repetiu não, Jonilson, é para dar ênfase. Jonilson, é o tema do salmo todo. Não tem outro tema. Esse homem que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, o sentido aqui agora é mais restrito. Nós já vimos o sentido geral. Agora nós vamos para o sentido restrito. O sentido restrito é o homem que adora ao Senhor. O homem que cultua o Senhor. O homem que serve ao Senhor. E os elementos que estão aqui no versículo 5 e no versículo 6 nos dão essa ideia. Primeiro, Sião. Depois, Jerusalém. Depois, Israel.
Olha que coisa engraçada, coisa magnífica. Na verdade, irmãos, Jerusalém é como uma cordilheira de montes. A cordilheira do Monte Sião. A gente chama de Monte Sião, como se fosse um monte só, mas é uma cordilheira de montes, né? Eu gosto muito de lembrar da Chapada, não tem nada a ver com a Chapada Diamantina, mas eu gosto, Júlio, porque é a minha referência, né? Aí o Morro do Pai Inácio, o Morro do Camelo, o Morro dos Três Irmãos e tal, é uma cordilheira de montes, é uma filinha assim de montes. Entre esses montes está lá Jerusalém. Jerusalém é uma cidade que está lá em cima. Mas, Júlio, essa Jerusalém, onde estava o templo, onde construiu o templo, né? Onde as pessoas iam adorar, né? Há uma celeuma entre Jesus e a mulher samaritana, ela diz que nós adoramos aqui em Siquém, né? No poço. Vocês adoram em Jerusalém. Ela está perguntando onde é o lugar certo de adorar, né? Onde é o lugar certo? Qual é a religião certa? Jesus diz, olha, a hora vem, já chegou, que nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, aquele versículo ali é um versículo litúrgico dentro da trama toda de Jesus com a mulher samaritana. Mas uma coisa interessante que Jesus diz a ela também naquele texto, diz assim, olha, a salvação vem para os judeus, vem dos judeus, não é dos judeus, mas vem deles. O Messias vem deles, e o Messias está aqui, que sou eu, disse Jesus. Irmãos, é intrigante. Jerusalém, Sião, Israel, não está falando da Jerusalém da terra, apesar deles terem aqui o paradigma da terra. Quando nós oramos hoje pela paz de Jerusalém, a gente fica pensando que está lá. A Jerusalém de Deus está aqui na boca do rio, sentado aqui nesse banco, ouvindo a palavra, e aqueles que estão ouvindo pela internet, ou aqueles que estão cultuando a Deus em outras igrejas, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo, esse é o Israel de Deus, é a igreja de Deus. E profeticamente Jerusalém é a nova cidade, onde habita a justiça. O texto está falando, irmãos, de que este templo, essa cidade, esta nação, este monte, onde Deus é adorado, Deus deve ser adorado em toda parte pelo seu povo. Deus é adorado tanto no monte como no vale. Deus é adorado no deserto como na montanha. Deus é adorado no mar como na terra. Deus é adorado na ilha como no templo. Deus não habita em templo feito por mão de homens. É intrigante que nós viemos do período da pandemia, e na pandemia nós tivemos, os templos foram fechados. Poxa, e aí nós ficamos com saudade do templo. E eu lembro que muitos diziam assim, vamos invadir o templo, vamos vencer o governo, vamos desobedecer o governo, porque nós precisamos do templo. E a pandemia acabou. E cadê o povo que queria vir para o templo, queria arrombar a porta do templo, queria vencer o governo? Muita gente foi embora. Foi embora porque nunca pensou no templo, nunca pensou em adorar. Queria um frenesi somente. E eu não estou dizendo aqui que todos estavam pensando nisso, porque muito crente de verdade tinha saudade do templo. Mas, irmãos, quantas vezes nós negligenciamos o culto? E eu não estou falando do templo, estou falando do culto. Nós estamos no dia do Senhor. Por falar nisso, Jonilson, presbítero, nós precisamos fazer uma palestra não, que aqui não tem palestra, uma mensagem, uma exposição sobre o dia do Senhor, porque o dia do Senhor é o dia do Senhor, é o dia consagrado ao Senhor, é o dia reservado para o Senhor, é o dia reservado para a adoração. Então, no dia do Senhor, presbítero Jonilson, não é dia de estudar, não é dia de fazer trabalho da escola, trabalho da faculdade, não é dia de comprar e vender, não é dia de ir para o jogo do futebol, não é dia de ir para o cinema, não é dia de ir para o teatro, não é dia de ir para a praia, porque este é o dia reservado para o Senhor. Mas disso nós vamos dar ênfase num outro momento. Irmãos, muitas vezes nós que professamos a fé no Senhor, nós que contamos das bênçãos do Senhor, temos negligenciado o ensino bíblico. Nós temos negligenciado, por exemplo, a escola dominical. A escola dominical não está na Bíblia, não, viu? Não está na Bíblia a escola dominical, não. Mas a escola dominical ela foi instituída para se estudar a Bíblia. Por isso que é a escola bíblica dominical.
Olhe, nós negligenciamos a escola dominical, nós negligenciamos o culto. Você está pensando que eu estou falando para quem? Para os irmãos dos Estados Unidos, para a Inglaterra ou da Finlândia? Não, eu estou falando para os crentes da igreja presbiteriana da Boca do Rio. Vocês que estão me ouvindo. Essa irmã carapuça é para você mesmo, não é para ninguém não. É para você. Presta atenção. Quantas igrejas no Brasil, pastor Paulo, estão fechando as portas no domingo? Por quê? Por causa do crack. Por quê? Por causa da violência. Por quê? Porque a população mudou de bairro. Porque tem igrejas no Brasil. E isso, irmãos, é uma vergonha para nós brasileiros, porque nós estamos copiando a pior. Não tem palavra delicada para falar isso. A pior catástrofe, a pior miséria, a pior coisa que ocorreu na Europa. Elian esteve na Europa com o esposo há poucos dias, né? Irmãos, igrejas de quarteirões, 3, 4, 5 quarteirões, igrejas com prédios enormes para 2, 3, 4, 5 mil pessoas, sendo vendidas, sendo fechadas. Algumas não são nem vendidas, são abandonadas, porque os crentes deixaram de ir para a igreja. Eles amaram mais o futebol, eles amaram mais o basquetebol, eles amaram mais o MMA, eles amaram mais qualquer coisa. E abandonaram o prazer de dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas, irmãos, para concluir, não está se falando somente do culto do templo, não. O crente que adora, ele adora de manhã, ele adora meio-dia, ele adora de noite, ele adora em casa, ele adora no trabalho, ele cultua a Deus no trabalho, ele tem uma vida de oração, ele tem uma vida de leitura da Bíblia, ele tem uma vida de testemunho. Suas postagens, sua rede social, seu conjunto de amigos, seus empreendimentos, suas discussões estão voltadas sempre para o louvor e honra e glória do santo nome do Senhor. Por isso ele ora pela paz, por isso ele se senta e vê os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Ele quer a prosperidade de Jerusalém, ele quer a prosperidade das coisas de Deus, ele faz as coisas de Deus acontecer. Na verdade, ele é um instrumento usado por Deus para que essas coisas aconteçam. Mas ele, semelhantemente a Isaías, quando Deus lhe pergunta: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ele de imediato, de pronto responde: eis-me aqui. Quantas vezes na igreja, na SAF, na escola dominical, nos departamentos, na junta diaconal ou em qualquer outra atividade da igreja, você é convocado para participar e você responde: não tenho tempo. Tenho tanta coisa para fazer e não tenho tempo. E quando nós vamos examinar, realmente não tem tempo. E eu lhe pergunto: qual o tempo que você tem para Deus? Qual o tempo que você tem dedicado ao Senhor? Os versículos dizem: eis que será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Veja os filhos dos seus filhos. Hoje eu tive uma experiência magnífica, viu, Edel? Sua família, de novo, sempre me surpreende. Eu conheci pastor Edmundo, pouco, dona Elza, pouco, mas conheci. E aí as meninas vieram estudar em Salvador, Edel, Eliane, a Marisa, né, e tal. E aí nós nos conhecemos aqui. E aí vejo hoje os filhos. E hoje vejo a netinha. E hoje vejo a bisneta. Aí eu digo: pronto. Verá os filhos. E os filhos de seus filhos. Irmãos, o homem que teme ao Senhor, ele vai ter 1000 gerações. 1000 gerações. O pessoal fala de bênção hereditária, né? Ou maldição hereditária. Fala de maldição hereditária, aquela maldição que acompanha fulano. Ainda cita o versículo da Bíblia, que Deus visita a maldade dos pais, dos filhos até a 3ª e 4ª geração. O mesmo versículo diz assim:
e faz misericórdia até 1000 gerações, daqueles que o buscam. Eu quero lhe perguntar: você é um homem que teme o Senhor e anda nos seus caminhos? Você tem abençoado sua esposa, seu filho, sua filha? Você tem abençoado seu neto, sua neta? Você já tem orado pelo seu neto e sua neta antes dele nascer? Você tem orado pelo casamento de Caleb e Judá? Caleb e Judá não estão nem namorando ainda, mas vocês estão orando pelo casamento de Caleb e Judá. Vocês estão colocando a vida deles diante do altar, como a vida dos nossos filhos diante de Deus. Você tem sido este exemplo que pode dizer: o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Que Deus nos abençoe. Pastor Paulo.